Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos muito felizes de estar aqui. Eu sei que quando chega um determinado dia em que há uma outra programação paralela, às vezes a gente fica meio pensativo, né? Como será o culto? Não pense isso, irmãos. O culto não depende de número de pessoas, ele depende do coração de quem vem adorar. E se você veio adorar, se eu vim adorar, se nós viemos com pelo menos 2 propósitos, né? O certo é 3, porque o primeiro é adoração, o segundo é comunhão, o terceiro é receber da palavra. Então, esses 3 propósitos para um culto. Você vem para adorar a Deus, para ter comunhão com o seu irmão e para receber de Deus a palavra que edifica, né? Então, se você veio com este interesse, então você já, 2 coisas você já está levando, né? Que é a adoração e a comunhão. Agora virá a palavra de Deus para nos alimentar. Vamos abrir a palavra na segunda carta de Pedro, capítulo 1, e vamos ler o verso 1 somente. Diz assim a palavra do Senhor: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Queridos, teve um dia que eu pago uma TV por assinatura, mas os canais disponíveis são aqueles que realmente eu gosto de ver, ou gostava muito de ver, né? Agora com o Cruzeiro rebaixado não gosto mais não. Quero Premier, né? Mas um dia eu sozinho ali, eu falei assim, eu vou aproveitar esse tempo, né? E vou procurar nos canais de filmes. Eu não gosto de série. Para mim, o filme, você começa a ver o início, meio e fim, você pegou no meio, tá bom, você entende um pouco também, desde que ele termine, né? Então, me deparei com um filme que eu nunca tive a curiosidade de ver, porque é um filme de um ator só. O nome do ator é Robert Redford. Ele é um ator muito conceituado nos Estados Unidos, já é um cara que passa dos 70 anos, né? Acho que tem 78 anos ou mais, e ele fez esse filme nessa idade já. Eu acho que ele tem mais do que isso, mas ele fez o filme quando tinha mais ou menos essa idade, de 70 e poucos anos, e somente ele no filme. O nome do filme é Até o Fim. Se os irmãos quiserem ver depois, até sugiro que você veja sozinho mesmo, porque você se identifica com ele, porque ele está sozinho o filme inteiro. Então, já pensou juntar um monte de gente para ver um cara sozinho? É muito ruim, né? O filme vai ficar ruim. Então é melhor você assistir sozinho. Depois você procura e assista Até o Fim, o nome do filme. Eu vou ter que contar, né? Eu vou ter que contar, não o filme todo, mas só para os irmãos terem ideia do que eu quero pregar aqui hoje. Ele está no barco dele, tranquilo, deitado ali, com o seu material de trabalho, equipamentos e tal, tudo tranquilo em alto mar. E, de repente, um container solto, né, cai de um navio que comercializa sapato, alguma coisa assim, da China, não sei de onde. Mas esse container cai no mar e a deriva bate no barco dele. E uma daquelas pontas bate no barco dele, fura. E então, quando ele acorda, que ele está deitado na parte de baixo do barco, ele acorda com a água invadindo a parte inferior do seu barco. E ele tem todo um trabalho para bombear aquela água para fora. O barco dele tem alguns recursos. E ele toma também alguns recursos de uma pessoa muito bem treinada, né, para situações de risco, de emergência, estando ele sozinho. Ele também conserta aquele furo que teve no barco, né? Claro que de uma forma bem precária, mas ele consegue consertar ali e bombear toda aquela água que entrou para fora. Mas algumas coisas começam a acontecer naquele filme. Ele não consegue voltar, porque o barco é à vela, e ele sofre outros prejuízos. Chove muito, ele perde bastante coisa do que ele tinha ali, e em um dado momento vem também tempestade, o barco dele é
basicamente açoitado pelas ondas, e ele tem que jogar aquele bote, né, para que ele se salve. E ele fica naquele bote. O filme decorre, sim, de uma forma muito, muito triste e apreensiva. Eu nunca tive curiosidade de ver, porque eu não gosto de ver filme de um ator só. Mas esse dia eu falei, vou ver como é que é, porque não pode um ator desse se sujeitar a um filme ruim. E, de fato, ele prende a sua atenção. Ele não fala nada no filme, ele está sozinho, ele vai falar com quem, né? Então, o tempo todo aquelas demonstrações de sobrevivência, essas coisas assim. Ele também se localiza, né? Se localiza pelas estrelas, por alguma coisa assim do mar, e vai colocando onde que ele está no mapa. Ele abre um mapa e vai riscando, estou aqui, estou aqui. E neste mapa tem uma trilha, que é a trilha que passam os navios comerciais. E ele chega nessa trilha, de fato, passa o navio. Porém, o navio, a carga é tão alta, é muito alta, e ele ali, naquele bote dele pequeno, ele grita, balança, coloca aqueles sinalizador, né, e ninguém vê, porque a carga é tão alta, e o navio passa de costa para ele. Então ninguém vê, e vai embora. Fica mais dias ali, depois passa outro navio, e também não vê. No final do filme, ele não tem mais sinalizador, mas vê de longe um pequeno barco também chegando e um farol. E ele quer sinalizar, mas ele não tem mais sinalizador. O que ele faz? Ele coloca fogo em alguns papéis, em algumas coisas que tem ali, e o fogo se alastra. E ele vai colocando mais papel ou alguma outra coisa para que o fogo, e o cara consiga vê-lo. Mas acontece que o bote pega fogo. Na realidade, outras coisas acontecem com o bote, eu não vou contar aqui, mas no final de tudo o bote pega fogo. E era a única coisa que ele tinha. Então, ele cai no mar. Ele cai e já se entrega. O filme inteiro ele lutou contra todo tipo de revés para não se entregar. Mas agora não tinha mais nada. Ele viu seu barco afundar, agora ele não tem mais nada. Ele se joga ao mar e afunda. Então você vê ele se afundando ali nas águas, a filmagem. Aí isso é o final, quando ele está bem no fundo, então, lá na superfície, ele vê a mesma lâmpada, né, o holofote que o outro barco tinha, ele vê próximo da chama no bote dele. Ele consegue ver de dentro da água o seu bote em chamas e consegue ver aquele farol que estava iluminando, chegando lá. Então ele não se entrega mais, ele volta, sobe novamente à superfície, já sem fôlego, estende a mão para fora, e aquela pessoa que você não vê, porque o filme é de uma pessoa só, ela também pega na mão dele. E aí acaba o filme. Eu fiquei pensando sobre nossa vida no pecado. A nossa vida sem Cristo, ela é uma luta, é uma labuta. Seu barco afundou, você não tem mais nada. Sem Cristo, você e eu estamos completamente à deriva. Nós não fomos atingidos por um container, nós fomos atingidos pelo pecado. É muito mais grave a situação. Obviamente que aquele ator, ele estava lutando ainda contra, mas nós estávamos em situação pior, porque perante Deus já estávamos mortos. Mas eu fiquei pensando que aquele homem, apesar de ter 2 ou 3 chances de ser salvo por alguém, ninguém o viu. Ninguém conseguiu vê-lo para salvá-lo. E no final de tudo, quando ele se entregou, ele teve a sorte daquela pessoa que estava no outro barco com um holofote, um canhão de luz, chegar perto do bote dele, porque viu pegando fogo. À noite, não só veria se tivesse um clarão mesmo. E viu, mas chegou lá e não tinha ninguém. Então é que ele subiu até a superfície. Ainda houve uma parte dele, do esforço dele, e no final das contas ele teve a sorte, assim subentende o filme, que ele foi salvo. Mas nós já estávamos mortos quando Deus nos achou. A nossa sorte é muito maior do que a deste ator, porque nós já estávamos afogados, já não tínhamos mais nada, tudo já estava destruído,
tudo já estava arruinado e podemos dizer assim, que nós nem mais respirávamos. Nós éramos um cadáver levado, açoitado pela condução das águas do mundo, da manipulação do diabo e dos desejos da nossa carne. É isso que Paulo diz em Efésios 2. Então o apóstolo Pedro, ele escreve a sua segunda carta de uma maneira um pouco diferente da primeira, porque ele escreve aqui, os irmãos veem que é para... Só na primeira carta você vai saber para quem ele está escrevendo. No capítulo 1, verso 1, ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 5 regiões, ele não está falando de cidades aqui, 5 regiões onde os crentes estavam espalhados. E o apóstolo Pedro aqui nesta segunda carta, ele não repete, né, os seus destinatários, porque ele já havia escrito na primeira carta. E lá, na primeira, ele havia se apresentado apenas como apóstolo de Jesus. Né? Agora, nesta aqui, ele fala assim, Simão Pedro, servo. Primeiro ele coloca servo, depois apóstolo. Na primeira carta ele põe só apóstolo, para mostrar a sua autoridade. Mas na segunda carta ele se coloca de um modo mais humilde, como um servo antes de um apóstolo. Eu sou servo de Jesus, eu sou escravo. Na realidade, a palavra grega aqui não é diáconos, é doulos. É uma palavra que significa escravo. É aquele que não tem vontade própria. Ele pode até ter, mas ela não significa nada diante do seu Senhor. Agora, ao dirigir aos seus destinatários, Pedro diz assim, olha aí o verso 1, ele fala, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Veja, este conosco, os irmãos precisam entender o que Pedro está dizendo aqui. Conosco, ele quer dizer com os crentes judeus, tá? Quase todas as vezes, irmãos, que nas cartas acontecer do apóstolo escrever nós, ele está falando ou dos apóstolos ou dos judeus. E quando ele escrever vós, ele está falando dos gentios, dos crentes gentios. Quase sempre é assim. Então, quando Pedro diz assim, aos que, ou seja, eu estou escrevendo aos que, conosco quem? Com os apóstolos, com os crentes judeus, obtiveram ou alcançaram fé igualmente preciosa. Pedro está falando aqui para os gentios. Eu estou escrevendo para aqueles que são diferentes de nós. Tanto, se ele estiver falando nós como apóstolo, então ele está falando dos crentes judeus e gentios. Mas se ele estiver falando nós, somente judeus, então ele está escrevendo somente para os gentios, que estão ali espalhados naquelas regiões que nós já vimos. Mas ele diz uma coisa interessante, ele fala, aos que conosco alcançaram. Algumas versões diz, aos que conosco obtiveram. A palavra grega, na realidade, ela dá a entender, sabe o quê? Aos que conosco tiveram a sorte. Por isso que eu contei um pouco deste filme. Porque este ator, ele teve a sorte no final. Porque quando passa um navio cargueiro, você imagina que alguém vai vê-lo. Mas não. Passou a noite, ele usou o sinalizador e não foi visto devido à altíssima carga que havia naquele navio. Era impossível um pequeno bote ser visto. Depois passa outro navio de dia, mas somente a parte traseira, ninguém o vê. No final ele tem a sorte. É esta palavra que Pedro usa. Ele está dizendo que você alcançou esta fé preciosa por determinação divina. A palavra grega dá a entender isto. Se não fosse Deus que houvesse determinado que você alcançasse esta fé, você continuaria afogado. Não vamos dizer que você se afogaria, porque, como eu já expliquei, nossa situação era pior do que a deste homem à deriva no mar. Então, olha só, ao contrário do que muito nós ouvimos falar, que a fé provém da livre vontade do homem, Pedro está dizendo que ela foi dada por determinação divina, e é sorte nossa termos esta fé. É uma sorte que alguém
chegou no nosso ambiente de morte e então nos chamou para ressuscitar. Então nos chamou para a vida. Agora veja, ele diz também que esta fé foi dada aos crentes pela justiça do nosso Deus. Veja o que está escrito no verso 1, ele fala, a fé é igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus. Na realidade, o termo grego é na justiça do nosso Deus, não é pela justiça, mas na justiça. A doutrina da justiça de Deus, que salva aquele que crê, é muito bem desenvolvida e argumentada pelo apóstolo Paulo, mas agora ela faz parte dos escritos de Pedro, para que os crentes tenham consciência de que a sua fé lhes é dada na justiça de Deus e não na sua própria. Por mais que, vamos dizer assim, por mais que a Bíblia não desse a entender que até mesmo a fé é uma sorte que nós recebemos de Deus, por mais que os que creem no livre-arbítrio tivessem razão sobre isso, de dizer assim, não, a fé vem do homem, porque eles falam abertamente que a fé vem do homem, não é isso? Eles falam assim, Deus, olha como eles falam, vê se não é verdade isso, hein? Você já deve ter ouvido isso em pregações. Eles dizem assim, Deus oferece a salvação e você aceita se você quiser. Você tem fé nisso se você quiser, não é assim que eles ensinam? Que Deus oferece, como se a salvação fosse uma proposta que Jesus veio fazer para o homem. Imagine, Jesus mesmo, ele dizia para todos, né? Ele dizia claramente, o Filho do Homem veio buscar e salvar. Eu não vim fazer proposta de salvação para ninguém. Jesus nunca disse, eu vim oferecer a salvação para ele, não. Ele falou, eu vim salvar as ovelhas perdidas. Ele diz, todo aquele que o Pai me deu, eu fui lá e peguei, eu salvei, eu conquistei, eu ganhei e pronto. Porque o Pai, de acordo com Jesus, o Pai deu a ele uma missão. João 6,39, né? Ele fala assim, e a vontade daquele que me enviou é esta, que de todos que ele me deu, eu não perca nenhum, mas que o ressuscite no último dia. Já pensou se Jesus perde um só que o Pai lhe tenha dado? Agora, como eu vinha dizendo desde o início deste sermão, se nós já estávamos mortos, afogados no mar do pecado, como nós poderíamos exercer fé? Um morto pode exercer alguma coisa? Ele não pode exercer nenhuma vontade, ele não pode exercer nenhuma fé, ele não pode exercer nada. E veja, eu estou falando espiritualmente morto, porque fisicamente nós estávamos já vivos, né? Mas estávamos totalmente dominados por 3 inimigos ferozes da igreja: o mundo, o diabo e a carne. Paulo diz isto em Efésios 2. Então, ao contrário do que se ouve dizer, não, a fé vem da sua livre vontade. Pedro está dizendo que não. A fé foi dada. Ele fala, os que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Esse alcançaram quer dizer, tiveram a sorte de ter por determinação divina. Agora, ele diz que isto foi dado na justiça de Deus. Veja que não é na nossa própria justiça. Se fosse, vamos completar o raciocínio, se fosse igual eles pregam, dizendo que a fé é nossa, vamos supor que fosse, Deus não aceitaria. Por quê? Se a fé viesse de nós, Deus não aceitaria. Por quê? Porque tudo que provém do homem pecador, para Deus é impuro. Então, se a fé viesse do homem pecador, ela viria impura, porque o homem sem Cristo é impuro. E Deus não poderia aceitar esse tipo de fé. Poderia? Deus poderia aceitar a fé que um pecador promove na sua própria justiça? Não, Deus é puro. Deus não aceita. Até a própria fé tem que vir de Deus, porque é baseada na justiça de Deus e não na justiça do homem. É o que está escrito aqui. Igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus. Agora, Pedro diz quem é esse Deus. Você reparou isto? Final do verso 1, ele diz, nosso Deus é Salvador Jesus Cristo, ou seja,
Quem é este Deus? É o Salvador Jesus Cristo. Pedro não diz aqui do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Não, ele não coloca aqui dois artigos e duas preposições separadas, não. Ele coloca apenas um artigo e uma preposição, a justiça do Deus nosso. Está escrito aí, né? Do nosso Deus. Do Deus nosso. No grego é tu teu rimon. Do Deus nosso. Agora ele coloca e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, no grego dá a entender, o Deus nosso também é o Salvador Jesus Cristo. Então, quando ele fala assim, que este nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo, isso é muito significativo, porque ele está dizendo que Jesus é Deus. Ele está dizendo que, agora veja, não é verdade que Pedro está querendo mesmo dizer que Jesus é Deus, não é verdade realmente que Pedro está dizendo que Jesus é Deus, até porque, qual que é o atributo de Deus que Pedro está usando aqui, antes que nós lemos? Justiça. Agora eu pergunto para os irmãos, qual é a doutrina da justiça que Paulo propõe nas suas cartas, principalmente em Romanos? Essa justiça é na obra de quem? Não é de Jesus? Então, Pedro está dizendo a mesma coisa. A justiça do nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que Paulo fala. Geralmente, essa justiça de Deus, ela é por meio de Jesus Cristo. Por isso que Pedro usa aqui o Deus que é o Salvador Jesus Cristo. É como se ele dissesse isto mesmo, do nosso Deus que é o Salvador Jesus Cristo. Isso acontece em outros escritos do Novo Testamento. Por exemplo, Paulo diz assim, ele concedeu uns para pastores e mestres, Efésios 4:11. Ele diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Toda vez que tem no grego essa conjunção, né, apóstolos e profetas, está querendo dizer que os apóstolos também são profetas. Quando diz que ele constitui uns para pastores e mestres, quer dizer que os pastores são mestres, entendeu? Ele não está fazendo separação desses adjetivos. Então, com este significado é que ambas as palavras se referem à mesma pessoa. Então, quando ele diz Deus e Salvador, Jesus Cristo, é porque são o mesmo sujeito a que ele está se referindo. Então, veja, irmãos, só neste versículo 1 da segunda carta que Pedro escreve, ele dá aos seus ouvintes várias certezas do seu cristianismo. Primeiro ele diz, sua fé não é diferente da dos judeus e nem dos apóstolos. É igualmente preciosa, porque os gentios, eles, quando vieram à fé, quando eles creram em Jesus Cristo, pela pregação do Evangelho, eles chegaram a se sentir realmente inferiores aos judeus, porque Jesus deixava isso claro, né? Ele disse para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Então nada mais natural do que um gentil se sentir inferior ao judeu na questão do cristianismo. Mas agora Pedro está dizendo não, que a sua fé, a que lhe foi dada, que você obteve, que você teve a sorte, muito mais do que aquele ator do filme até o fim, você teve a sorte porque você e eu já estávamos mortos. Ele diz, esta fé é igualmente preciosa. Não é uma fé especial dos judeus e uma fé diferente para os gentios. Não, como muitos ensinam até por aí, né? Tem muitos que dizem que não, Israel tem um privilégio aí diante de Deus. Como se dissesse, a fé deles é melhor que a nossa. Pedro está dizendo, não, a fé é igualmente preciosa, tanto de judeus e gentios. Outra coisa que Pedro diz que nós vimos é que nós tivemos uma sorte de ter esta fé, porque foi um presente de Deus para nós. Imagina, Deus havia feito uma aliança com Israel desde a pessoa de Abraão, e esta aliança ela vem se manifestando, né? Até, mesmo que os judeus quebrem esta aliança, mas Deus não quebra. Só que quando chega em Jesus, ele faz o quê? Uma nova aliança. E esta aliança, Deus não faz mais com os homens, Deus faz com seu Filho. A marca da aliança é o sangue de Cristo. Todo que crê em Jesus, porque
A entrada para esta aliança é crer, é a fé. Então todo que crê, ele é selado pelo Espírito de Deus como garantia de que ele não perde sua salvação. Você entende qual é a importância dessa justiça de Deus? Porque foi concedida a fé na justiça de Deus, que é o Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vocês já repararam que Jesus tem muitos adjetivos atribuídos a ele? Ele é Senhor, não é isso? Ele é Salvador, Jesus é Rei, não é? Jesus tem muitos títulos atribuídos a ele, mas qual que Pedro escolhe para colocar aqui? Salvador. Pedro escolhe o título Salvador, para que os crentes gentios como nós tenhamos convicção de que a justiça de Deus não pode falhar na pessoa de Jesus Cristo, que é o Salvador, ou seja, ele veio salvar, ele não veio oferecer salvação, irmãos, guarde isso em sua mente. Cristo não veio fazer proposta de salvação, Cristo não veio aqui com um megafone dizendo: quem quer ser salvo, eu estou aqui distribuindo a salvação para quem quiser. Não! Ele veio definitivamente salvar aqueles que o Pai lhe deu, e ele foi lá e fez. É isto. Então, meus irmãos, não há fé que possa agradar a Deus se fosse baseada em nossa justiça. Como eu falei, supondo que os que creem no livre-arbítrio têm razão, vamos supor que eles têm razão, e a fé realmente procede de nós. Se a fé procede de nós, Deus deveria aceitá-la? Nunca. Porque se Deus aceitasse a nossa fé provinda de nós, Deus também seria obrigado a aceitar nossas obras provindas de nós. Qual que é a diferença? Não há diferença. Alguém vai dizer, porque as obras vêm da mão, a fé vem do coração. E daí? A fonte do pecado está onde? Não é no coração? Então, não adianta. A fonte do pecado está no coração. Então, por mais que a fé viesse de nós, ela viria já manchada pela fonte do pecado que está no coração do homem. Mas agora, na justiça dele, aleluia, na justiça do nosso Deus, como um presente dele mesmo, ele nos dá o presente e então recebe de volta o exercício da nossa fé. Veja como é, Deus te dá o presente da fé e você vai crer nele. Como dizia Agostinho, para nós encerrarmos, Agostinho dizia assim: trazemos a ele, no seu livro A Cidade de Deus, né? Ele fala assim: trazemos a ele os dons que dele próprio recebemos e a ele devolvemos. Então, o que é a fé que salva você e a mim? É um presente que Deus nos deu, que nós devolvemos a ele. Deus, ele fez isto, ele nos deu a fé para que nós exercitássemos a fé no seu Filho Jesus. E aí, quando nós exercitamos, é a garantia, ou seja, é o resultado, é a confirmação de que nós estamos salvos. Guarde isto, não é nem a fé que salva, viu? Não é nem a fé que salva. A fé, ela nunca é o motivo da sua salvação, ela é o meio. O motivo é sempre a graça e a misericórdia de Deus. Você é salvo porque Deus foi gracioso e misericordioso. Agora, Ele te deu a fé para que você exercite esta fé e por meio dela, então você vá até a salvação. Para ilustrar para os irmãos, vamos colocar aqui imaginariamente o ponto inicial de um ônibus. Aqui temos o trajeto que o ônibus vai fazer e o ponto final dele aqui, tudo bem? O ponto inicial do ônibus é a graça de Deus. O ponto final é a salvação de Deus. E o ônibus é a fé. Ele é só o meio. Mas o ponto inicial foi a graça. O ponto final, aonde tua fé te leva, é a salvação. Mas o meio que te conduz é a sua fé. Mas você não é salvo por causa do ônibus. É por meio do ônibus.
Você é salvo por causa da graça. Porque se não tivesse um ponto inicial, você nunca ia ter fé. Se não tivesse um ponto de partida, nunca ia ter ônibus. Amém? Então, eis aqui a mensagem que Pedro dá só no primeiro versículo da sua segunda carta. Para que os crentes fiquem tranquilos. Com tranquilos não quero dizer preguiçosos. Não é isso. Acomodados, não. Tranquilos quer dizer confiantes. Agora, um crente confiante, ele vai trabalhar para o Senhor. Eu vou para a obra de Deus? Eu vou trabalhar no reino de Deus, irmãos? Você acha que eu estou preocupado com minha salvação? Eu não. Não estou, porque isso não depende de mim. Não vem de vós, é dom de Deus. Eu não estou preocupado com minha salvação. Eu vou trabalhar para o meu Senhor. A Bíblia já garante que aquele que realmente recebeu essa graça de Deus e creu no seu Filho é salvo. Eu não vou trabalhar para ser salvo, não. Eu fui salvo para trabalhar. Eu trabalho porque sou salvo. Então, o assunto da salvação já está resolvido. Agora, o que ainda está em muita pendência é o meu trabalho para Deus, o seu trabalho para Deus. E isso nós precisamos colocar em dias. Entregar nosso corpo, a alma, nossa força, nossa mente, nosso coração ao trabalho de Deus. A salvação já está resolvida. Nosso Deus possa nos abençoar e nos fazer ter alguns sentimentos. Eu quero só citar alguns sentimentos que você pode ter com relação a esta mensagem. Primeiro, total gratidão. Você tem total gratidão porque você poderia se salvar? Robert Redford já estava se afogando. Eu não sei o nome dele lá no... Passa lá o nome dele no filme, mas não fala, né? Então, nem me lembro. Ele estava se afogando, já tinha se entregado já. Só depois que ele viu o farol chegando ao bote, ele recobrou forças, não sei de onde, subiu ali novamente à superfície, estendeu a mão, o cara pegou. Nós não. Nós já tínhamos afogado. Aliás, nós já nascemos espiritualmente afogados. Teve que vir uma palavra ressuscitadora, vivificadora da parte de Deus para nós. Então não tem como provir de nós, não provém de nós. Então a primeira coisa é alegria. O segundo sentimento que você tem que ter, além da alegria que resulta em gratidão, você tem que ter também confiança. A confiança porque isto não dependeu de sua justiça. Dependeu só da justiça de Cristo, aquele que viveu perfeitamente diante do Pai. Então você confia na obra de Jesus. Se você disser assim, rapaz, eu não confio muito na minha salvação, não. Então você está desconfiando da obra de Jesus. Jesus foi perfeito. Deus não está olhando para o que você faz. Ele olha para o que Jesus fez. Agora, quando você aplica esta fé que Deus lhe deu em Cristo, pronto. Você é selado com o Espírito Santo, Efésios 1,13 diz isto. E então, no verso 14, Paulo diz que quando Jesus voltar, ele vem buscar a sua propriedade. E em terceiro sentimento que você tem que ter sobre isto, é o sentimento de esforço, não para ser salvo, mas um esforço para trabalhar por aquele que te salvou. Um esforço de obediência, para agradar. Você não gosta de agradar a pessoa que te faz bem? Existe um bem maior do que aquele que te salvou? E por que não nos esforçamos para agradá-lo? E com isto não quero dizer, agradar a Deus é trazer uma oferta, agradar a Deus é eu vim aqui fazer alguma... Não, realmente temos que trabalhar e fazer muita coisa por Deus, mas agradar a Deus chama-se obediência. E a obediência não é só fazer o que Ele mandou, a obediência é ter um coração disposto, inclinado para amar em primeiro lugar o que Ele mandou, para então você ir lá fazer. Porque tem gente que obedece, mas com raiva, né? Eu vou fazer, mas eu vou fazer contrariado. Não, essa não é a obediência que agrada a Deus. A que agrada a Deus é aquela de um coração transformado que ama o que Ele mandou. O que Deus mandou? Ele mandou que você seja um crente que ora. Eu amo orar, eu amo isso daí.
e eu vou fazer porque eu amo. E também porque Ele mandou. O que mais que Ele mandou? Ele mandou que você tenha comunhão com a palavra dele, com a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia, é isso que eu amo, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E porque Ele mandou também. Eu amo tudo que Ele manda, eu amo que Ele mande em mim, é isso. O que mais que Ele mandou? Que você tenha comunhão com o seu irmão. Eu amo meu irmão, eu amo meu irmão. Não é só porque Ele manda. Não, é porque Ele mandou também, mas porque tudo que Ele manda eu amo. É isso. O sentimento da obediência que parte não de um coração contrariado, mas de um coração inteiramente submisso, amável, grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, conforme nós vimos aqui, só no verso 1. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar em nome de Jesus.